Boa noite a todos. Vamos agora louvar a Deus com o hino de número 329 do nosso cantor cristão. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conte as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Conte as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Conte as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conte as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Vamos agora louvar a Deus com o hino de número 149 do nosso cantor cristão. Eis que, ó Pai, prostrados te rogamos nós.
Nesse instante, vamos fazer leitura no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo de 1 ao 14. Leiamos todos. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albargou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Obrigado, meu Deus, por a palavra lida neste momento. Vamos agora entoar nosso Deus com o hino de número 245, Cristo vai passar. Hino de número 245. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ei-lo de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passa de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém do
palavra agora fica com o pastor Humberto. Olá, queridos amigos, irmãos. Diante de todo este confinamento que passa não só o Brasil, mas parte do mundo, resolvemos gravar as mensagens para transmitir nos horários de culto para a Igreja Batista Salem. Diante da transmissão nas redes sociais, um grupo de pessoas fizeram o pedido: pastor, nós estamos sem culto esses dias e nós estamos sem ter muita opção de assistir. Não teria como o senhor gravar todos os dias? Mesmo nesse período de confinamento, estamos um pouco corrido o tempo. Mas resolvemos tentar mandar uma gravação todos os dias às 19h30. No domingo, no nosso horário normal de culto, vamos enviar às 9h, período da manhã, e às 18h, que é o horário do culto noturno aqui na igreja, estaremos enviando as mensagens com parte do culto sendo dirigido até decisões maiores virem ser tomadas aí. Então, espero que a palavra de Deus te alcance e que seja uma bênção na tua vida. A minha palavra não tem poder, mas a do Deus que eu prego, a palavra perfeita, essa palavra aqui, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada, ela tem poder para transformar vidas. Espero que seja uma bênção para você a mensagem que resolvi pregar nesta tarde. E quero pregar: decisões difíceis são para os fortes. Eu vou ler um texto da palavra de Deus em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 9 até o versículo de número 12, que diz assim a palavra de Deus: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Quero contar uma história, um fato verídico, que ocorreu há cerca de 10 anos atrás, no dia 15 de janeiro do ano de 2009. Um Airbus 320, depois de decolar de Nova York, com destino à Carolina do Norte, chocou com um bando de gansos. E neste choque, 2 motores daquele avião pararam. O piloto, Sully, que estava ali, ele viu a necessidade de ter que voltar para o aeroporto. Contactou a base e de imediato viram a urgência e pararam todos os voos naquela região e pediram que ele retornasse imediatamente. E ele tentou, mas viu que não seria possível. E ele resolveu pousar aquele avião nas águas geladas do rio Hudson. E avisou a base: mande a equipe de socorro em direção ao rio. Não tenho como chegar com o avião até o aeroporto de volta. E ali o piloto Sully conseguiu levar aquela aeronave com os seus 155 passageiros e saíram todos intactos. Nada ocorreu. O tempo que ele teve para tomar essa decisão foi algo curto. Em torno de 3 minutos, ele gastou desde o choque com os gansos até o pouso no rio Hudson. Tem decisões na vida que nós temos pouco tempo para tomar, mas essas decisões irão transformar pessoas, irão mudar a parte da história, irão trazer bênçãos para muitos. Aquele homem, naqueles 3 minutos, ele tomou decisões que poderiam ter levado a óbito 155 passageiros. Uma outra decisão daquele homem me chama muito a atenção. Um verdadeiro líder nunca abandona o seu povo. Nunca. Ao pousar o avião naquelas águas geladas,
Os barcos que navegavam pelo rio se aproximaram. E os socorristas de imediato. Mas aquele piloto não saiu da aeronave, enquanto o último passageiro não foi encontrado e retirado daquele avião. Que atitude de um líder! Marcou a vida daquelas pessoas. Ele era professor de treinamentos de voo. Ele ensinava. Ele viveu aquilo que ele ensinou. Viver o que se prega não é fácil. Um pai, quando ele orienta o filho, ele precisa viver o que ele ensina ao filho. Então não é fácil. Mas aquele piloto viveu o que ele ensinava. Ele precisou usar do treinamento que ele passou para muitos anos. Agora era um fato real na vida dele. Ele viveu aquilo. E aqueles 150 passageiros foram salvos. Esse texto de Abraão e Isaque nos traz muitas lições. O texto afirma por 2 vezes que Isaque, o teu único filho. Apesar de Abraão ter Ismael, Isaque era o filho da promessa. Era o filho da genealogia do Redentor Salvador, Jesus Cristo. Isaque era aquele que faria parte daquele povo hebreu, povo judeu, até o nosso Salvador. Deus permitiu aquele filho, Abraão. E agora Deus chama Abraão, convoca Abraão e diz: leva o teu filho a tal lugar e sacrifica-o. Que ordem! E o texto bíblico não apresenta nenhum questionamento de Abraão. Nenhum questionamento. Você pode estar perguntando: pastor Humberto, você tem a fé de Abraão? Eu não. Eu estou usando uma passagem bíblica, estou dizendo, essa palavra é inspirada. Deus prova aqui, ó. Abraão provou a fé. Por isso estou usando o exemplo de Abraão. Ele não questionou nada, ele não perguntou a Deus, ele não... Senhor, não pode ser outro tipo de sacrifício, é meu filho. Ele apenas pegou o filho, pegou mais alguns das pessoas que o ajudavam, os seus servos, pegou o material e disse: vamos. Deve ser se despedir de Sara, e foi. O texto diz que eles caminharam alguns dias, em torno de 3 dias de caminhada. Como estava a mente de Abraão? 3 dias caminhando e pensando como sacrificaria o filho. E não há um questionamento da parte dele. Como nós questionamos Deus? Como nós perguntamos a Deus? Como nós tentamos ensinar a Deus? Deus quer que a gente viva pela fé. É o que o autor de aos Hebreus escreveu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que a gente viva pela fé, o que Abraão estava fazendo. Que grande lição para nós. E interessante, a fé que Abraão viveu, ele agora transmitiu para o filho Isaque. Viver o que se prega é difícil. Viver o que se ensina não é fácil. Mas Abraão também foi exemplo nisso. Abraão caminhou ali com aqueles moços e com Isaque, e até que chegou ao local, Monte Moriá. E interessante a conjugação dos verbos aqui. Abraão fala na primeira pessoa do plural. Ele usa assim, ele diz assim no verso 5: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Ele usa na primeira pessoa do plural, tornaremos a vós. A fé de Abraão. Eu estou indo com Isaque, eu creio que eu vou voltar com Isaque. Deus vai fazer alguma coisa. Deus sempre faz alguma coisa. Deus sempre tem algo para nós, seus filhos. Deus sempre tem o melhor para nós. Hoje e sempre. O homem é pecador. O homem é miserável, como disse o apóstolo Paulo. Miserável homem que eu sou. Mas Deus é perfeito. É eterno. Santo. Todo-poderoso. Ele é o soberano. Sempre Ele vai fazer algo por nós. E sempre o melhor. Só que aconteceu algo interessante. Isaque, vendo o pai com a lenha,
todo o material para o holocausto. Vendo o local do sacrifício, ele olhou para o pai e disse: Pai, está tudo pronto. Ele aprendeu com o pai o que era o sacrifício. E ele diz: Pai, onde está o cordeiro? Onde está o animal para o sacrifício? A resposta de Abraão foi: Deus proverá. Nós olhamos muito para a fé de Abraão, mas eu quero falar com você aqui da fé de Isaac. Isaac aprendeu com o pai. Ele aprendeu com o que o pai vivia, com o que o pai ensinava. Ele viu a fé no pai e ele aprendeu. Se eu estivesse no lugar de Isaac, eu teria saído correndo. Quando eu percebesse que eu seria a peça do sacrifício, eu iria fugir. Mas Isaac não fugiu. A fé também estava em Isaac. Ele ficou quietinho. Ele ouviu as palavras, 15 palavras poderosas de Abraão: Deus proverá. Abraão não respondeu: você é o sacrifício. Abraão não disse: Deus vai colocar um cordeiro, Deus vai colocar um carneiro. Abraão não disse isso. Abraão disse: Deus proverá. Que no momento de dificuldade na nossa vida, a gente possa lembrar do que Deus tem feito por nós. E lembrar que Deus proverá o melhor para mim e para você. Deus proverá. Ambos agora juntos aprenderam. Abraão tinha fé suficiente de dizer: eu vou, iremos e voltaremos. Ambos juntos. Que fé! Que isso ocorra na nossa vida. Que possamos viver assim. Abraão ele amarrou o menino, verso de número 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Amarrou Isaque e deixou todo ele amarradinho, pronto. E Abraão, em obediência a Deus, no versículo de número 10, e estendeu Abraão a sua mão e pegou o cutelo para imolar o seu filho. E ele pegou o machado ali e levantou em direção a sacrificar o seu único filho. E o anjo do céu bradou: pare, Abraão. Pare, Abraão. Deus permite aos olhos humanos que você chegue ao limite. Deus nos dá esta permissão. Deus, Ele quer ver em nós a nossa fé, a nossa crença. Ele quer ver a nossa irmandade. Ele quer ver a que ponto nós cremos, se nós falamos da boca para fora. Como nós encontramos o escritor Mateus mostrando as palavras do Senhor Jesus: vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Abraão acreditava realmente em Deus. Ele foi até o fim, levantou o machado e o anjo gritou: para, Abraão! Eu sei que tu realmente crê. Eu sei que tu realmente acredita em mim. O anjo mandou parar. E a maior lição ainda está por vir. Abraão não podia salvar o seu filho, porque essa providência é divina. Abraão queria salvar Isaque, mas ele era o sacrifício. Quando Abraão vira, não tinha nada ali. Mas quando ele olha agora, havia um cordeiro amarrado pelos chifres. Porque o cordeiro para o sacrifício precisava ser um animal puro, sem nenhuma mancha, nenhum machucado. Deus, Ele pede o melhor de nós, o nosso melhor tempo. Deus pede o melhor da nossa saúde, porque Ele dá sempre o melhor para nós. Ele deu o melhor, o Filho dele, para morrer na cruz do Calvário. Deus, Ele exige esse melhor de nós. Ele nos mostra na palavra para que a gente venha viver isso. Ele exigiu de Abraão e Abraão viveu. Dá o teu melhor tempo nesse momento de confinamento. Coloca a tua leitura em dias.
Aproveita para decorar mais hinos do cantor cristão, aproveita para orar mais, orar pelos irmãos, orar pelo Brasil, orar pelas autoridades, orar, irmãos, pela volta do nosso Senhor, para ver se tudo isso encerra, irmão, céu, final, acaba tudo lá, acaba todas as tristezas desta vida, lá a eternidade. Vamos aproveitar o momento para viver pela fé como Abraão. Deus proverá. Deus está no controle de tudo e de todos. Abraão viu aquele animalzinho e foi lá e pegou o animal. O animal substituía o filho dele, Isaque. Precisamos de um substituto. Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Ele é o substituto. Aquele animalzinho que salvou Isaque não era perfeito, mas ele tipificou a pessoa de Cristo. Sabe como era o sacrifício do Velho Testamento, comecinho do livro de Levítico? O sacerdote estava ali e a pessoa pecava e trazia um animal. E a pessoa colocava sua mão sobre o animal. E ele pegava uma bacia, o sacerdote colocava ali embaixo do pescoço do animal. E quando a pessoa colocava a mão sobre o animal, lembrando que aquela pessoa, aquele animal estava ali por causa do pecado, o sacerdote cortava ali o pescoço daquele animal, o sangue escorria na bacia. E a vida se esvaía daquele animal que estava sendo sacrificado. Aquele animal ali, ao cair, se distanciar da mão do pecador que estava ali, o pecador percebia que aquele animal havia morrido no lugar dele. Era o pecador que deveria morrer e o animal foi no lugar dele. E o sacerdote pegava aquele sangue e ia espargir lá no local devido. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Ele foi o nosso substituto. Por que não dar o melhor? Deus exigiu de Abraão o melhor. Deus olhou para Abraão e disse: volte, filho. Volte com Isaque. Você realmente crê em mim? Eu posso te usar, Abraão. Nos versículos 15 em diante diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Que no alcance dessa mensagem todos possam pensar na obediência a Deus. Vamos obedecer ao Criador. Ele merece o melhor. Abraão voltou. Isaque, o filho da promessa, voltou. Abraão sabia que Deus faria alguma coisa. O texto escrito por o autor de aos Hebreus, ele diz assim: Abraão tinha fé suficiente que Deus até ressuscitaria Isaque. Mas ele obedeceu. Deus mandou sacrificar. Ele foi. Que esta fé também exista em nós. Eu comecei falando daquele piloto, Sully, naquele Airbus 320. A liderança, a coragem daquele homem pousou aquele avião. Decisões difíceis são para os fortes. Os fracos não tomam decisões difíceis. Eu quero terminar contando um outro incidente ou acidente com um cruzeiro, o Costa Concórdia. Há anos atrás, ali naquelas ilhas, na Grécia, na ilha de Giglio, o piloto Francesco, ele saiu da sua rota e chocou com as pedras e aquele cruzeiro tombou. Eu já estive em um cruzeiro. A parte mais econômica, onde eu estava, a parte de baixo, são vários andares dentro de um cruzeiro. E a parte de baixo é um confinamento.
Você entrou no seu quarto, aquele banheiro, as camas, tudo dobrável, e o espaço é pequeno, televisão, tudo. Você fica ali. Eles têm um sistema de educação, quando você entra, de apresentar, em caso de acidente, como correr. Então, eles já mostram, fazem uma apresentação com todos. Porque se ocorrer um acidente e o navio inundar, quem está naqueles quartos é impossível sair. A pressão da água nas portas não permite. E vão morrer afogados. Só em pensarmos, aquele cruzeiro luxuoso, tombando, as pessoas que estavam no quarto não tiveram chance. Morreram. 32 pessoas morreram. 157 ficaram feridas. Naquele navio tinham 3.216 pessoas. Mas um fato me chamou a atenção. Aquele comandante foi julgado, está preso. Mas um fato me chamou a atenção. Quando Francesco viu o navio tombando, ele foi o primeiro a correr. Fugiu. Largou toda a tripulação, largou todos os tripulantes, deixou todo mundo. Há uma expressão que se usa, haver navio. Ele foi um covarde. E o histórico, na verdade, ficou como o comandante covarde. Ele foi embora. Na introdução, Sul, ele não abandonou os passageiros. Ele arriscou a vida pousando aquele avião. E ele só saiu quando o último passageiro saiu do avião. Francesco foi diferente. Foi o primeiro a fugir. Na hora da decisão difícil, como pai, você vai ser o primeiro a fugir ou você vai enfrentar? Como mãe, como primogênito na família, responsabilidade com os irmãos, com o cargo de liderança que você exerce. Na hora da decisão difícil, o que você vai fazer? Vai ser o primeiro a correr ou vai ficar e ser o último? O que você vai fazer? Lembro de um filme, Mel Gibson, o autor, ele estava indo para a guerra e ele juntou pessoas de várias nações. E naquela despedida, as famílias, esposos, filhos, aquele exército ali na linha de frente, ele disse assim: não sei se vou trazer todos de volta. Não posso garantir a vocês. Mas uma coisa, ele era o comandante. Ele diz: eu posso garantir. Eu serei o primeiro a pisar em solo inimigo. E, na hora de voltar, se estiver vivo, eu serei o último. Não deixarei nenhum soldado vivo meu para trás. Qual a tua decisão? Pensa nisso. Muitos dos nossos soldados estão na linha de frente, esperando por nossa ajuda. Muitos dos nossos soldados estão esperando dificuldades, os missionários, esperando por nossa ajuda. Muitos. Alguns dos nossos irmãos estão esperando por nossa ajuda. Qual a tua atitude neste momento? Vai se esquivar? Ou vai ser o primeiro a dizer: eis-me aqui, estou aqui, Senhor, estou pronto a obedecer? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado pela tua perfeita palavra. Que ela alcance corações. Que corações, ó Deus, se entreguem a ti. Ajuda-nos. Ajuda todo o Brasil nesse momento de confinamento. Ajuda os teus filhos, ó Deus, gastarem tempo com aquilo que é útil para a glória do Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado pelo irmão Giovanni, pela equipe, ó Deus, que está apoiando o trabalho das gravações. Ajuda-os. Eu te peço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.